A gente teve o relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, dando algumas declarações importantes esta semana. Em uma entrevista, isso foi uma entrevista recente, ele falou que o governo simplesmente copiou e colou as exclusões do teto de gasto e que não haveria nenhuma vantagem nessa nova regra, ou seja, no arcabouço fiscal, que seria o texto em substituição ao teto de gastos. E, como eu disse, como eu prometi, Rodrigo Oliveira vai falar com a gente hoje. Antes de tudo, Rodrigo, obrigada por aceitar o convite. Que isso. E eu vou te passar a bola, porque eu acho que você dispensa qualquer apresentação. Obrigado. Olha, vamos lá, o que o Cajado estava querendo dizer, né, com isso? Não é que o arcabouço não tem vantagem nenhuma, é que não tem vantagem nenhuma para você deixar coisas fora dos limites do arcabouço fiscal. O que ele está defendendo é o seguinte: o governo acabou propondo um arcabouço que tem medidas para ser cíclicas e anticíclicas, né? Que elas permitem alguma despesa a mais quando você tem uma economia menos pujante e seguram o excesso de despesa quando você tem uma economia muito acelerada, né? Isso seria um bom negócio para todo mundo, que você mantém algum controle da dívida pública, dessa forma você tem um pouco de redução nos prêmios de juros futuros, né? Porque é aquela coisa que eu sempre digo, né? Se você tem um cunhado que você empresta dinheiro, ele quase nunca te paga direito, cada vez menos você vai estar disposto a entregar dinheiro para esse cunhado, né? O nosso cunhado é o governo, nesse caso a gente cobra mais ou menos juros dele. Então, a Selic, que o Banco Central controla, é uma coisa, mas o juro longo, quem controla somos nós que emprestamos dinheiro para o governo, via Tesouro Direto, via fundos de investimento que o pessoal coloca dinheiro. Então, e isso é uma conta com, olha, será que vai conseguir controlar essa dívida? Essa dívida vai sair do controle lá na frente e aí não vai ter dinheiro para pagar a gente. Esse receio, obviamente, vai impactar nos juros. Então, o que o Cajado está dizendo, e também, de alguma forma, lá na inflação, o que ele está dizendo é o seguinte: o que o governo fez lá no Senado, principalmente, que quando a matéria sai da Câmara, ela sai ela sai com poucas exceções. Ele disse que não teve nenhuma, mas tem algumas, né? E o racional das exceções é um racional de teto de gastos, porque lá no teto de gastos você tinha um limite máximo para gastar. Quando você tirava isso do limite que era a inflação, você poderia corrigir aqui, acima da inflação, a despesa que você gostaria que tivesse. No arcabouço fiscal, as despesas ficam limitadas a 70% do crescimento da receita, mas elas têm um mínimo, que é inflação mais 0,6%, se não me falha a memória, até 2,5%, a mais que a inflação. Então, mesmo estando elencadas dentro do arcabouço fiscal, as despesas vão crescer acima da inflação. Então, não haveria necessidade de você colocar para fora dos limites de gasto. E aí o argumento que eu particularmente concordo com o deputado é que você colocar para fora só faz com que isso aqui cause um estresse, né, uma preocupação de que vai ser ainda além do IPCA mais 2,5%, 2,6%, que é o limite lá no arcabouço fiscal. E isso é desnecessário, porque ele, no fim das contas, só vai atrapalhar a meta de resultado primário. Então, quando o governo colocou Fundeb, Fundo Constitucional, investimento em ciência e tecnologia, fora do arcabouço, ele, na verdade, faz uma escolha que não faz muito sentido e acaba prejudicando aquilo que já quase ninguém acredita de qualquer maneira, que é o déficit primário zero no ano que vem, né? Então, o que o Cajado está defendendo, óbvio, ele ficou, como é que a gente pode dizer, né? #chateado, que mudaram o projeto dele e tinha um acordo com o governo, e de repente chegou no Senado, não foi nada daquilo que ele tinha combinado, e aí agora diz que eu vou defender o meu relatório. Ele está correto, né, no combinado. Bom, Rodrigo, era até uma coisa que eu ia te interpelar aqui, que é o seguinte: você falou sobre essas exclusões, e como você bem colocou, o Cajado ele ficou extremamente chateado, dá para dizer extremamente mesmo, porque de fato ele deu algumas declarações sobre isso. Por conta do que, e eu vou usar até uma palavra que eu ouvi numa das andanças no Congresso, por conta de uma farra
isso entre aspas, de exceções, porque teve toda uma costura, não é mesmo, em relação ao arcabouço, inclusive contou essa costura com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e chegou no Senado e desfizeram tudo com a anuência do líder, que é o Randolph. Exatamente. A É emenda uma que ele coisa se muito refere, complicada, inclusive, é parece um do jogo Randolph. duplo, não é? E é isso que a Câmara ficou meio chateada. E o Senado reclama lá pelo lado dele, dizendo: não, mas a gente não é só uma casa revisora, é isso que está na Constituição, mas tudo bem, eles não são mais. Agora eles não querem mais ser, eles querem ter protagonismo, etc. e tal, então a gente tem que mudar, e aí a Câmara não aceita as nossas mudanças. É uma coisa tipo quinta B contra a sétima A, sabe? E aí fica uma discussão colegial meio infantil, quando na verdade não deveria ser assim, né? O que o Cajado está falando é que, olha, se a gente adota esse novo arcabouço fiscal, como é que eu defino quais são as despesas mais importantes? Né? Por que eu vou privilegiar a ciência e tecnologia e não vou colocar o Bolsa Família, por exemplo, fora do teto? Ou então vamos colocar tudo fora dos limites do arcabouço, e aí não precisa de arcabouço? Quer dizer, a ideia do arcabouço, com todas as falhas que ele tem e o avanço que ele tem com relação ao teto de gastos, é justamente isso. Ele planeja, se você ficar dentro dele, obviamente, ele coloca um plano de voo para você, pelo menos, estabilizar a dívida pública daqui para frente, né? Já que você vai ser obrigatoriamente, você só pode gastar uma parte daquele crescimento da sua arrecadação, contanto que ela cresça mais do que IPCA, mais 0,20, 0,25, que é o mínimo, lá, 0,6, aliás, 0,6. Pronto, lembrei. Só vou interromper essa discussão de economia, porque tem gente sentindo aqui falta do teu boa tarde, Sucupira. Boa tarde, Sucupira! Estamos aí sempre, 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 como é que se diz? Sempre Sempre on. infiltrados, sucupiranos e sucupirados, olha aí. E me diz uma coisa, o povo lá, a população de Sucupira, está achando o que de Haddad nessa história? Me conta. Fernando Então, Haddad. daqui de Sucupira a gente assiste a essa polêmica toda no Brasil com certa curiosidade, né? Com uma certa curiosidade. Mas assim, o Haddad conquistou o mercado financeiro e o Congresso Nacional, né? Algumas pesquisas até indicam que ele, dentro do governo, né? No governo, é o agente, né? O elemento político mais bem visto pelos deputados, inclusive na direita. Mas, né, acabou, como diz o Lira, resumindo, né, foi mal, estava doidão. Quando deu a entrevista quando deu essa entrevista aí que saiu na segunda-feira, acabou falando demais, dizendo que a Câmara tem muitos poderes e que isso não estava certo, que não podia utilizar isso para humilhar o Senado e o governo. E aí foi péssimo, né? O Cajado, hoje de manhã, na entrevista que ele deu, ele fala que não, acabou, não tem nada. O Haddad também falou isso hoje para os jornalistas lá na frente do Ministério da Economia, não tem arestas para parar, mas isso não é real. Ficou chato, ficou ruim e o Haddad perdeu parte do capital político. É verdade que ele tem um saldo razoável, é um personagem que soube lidar muito bem com as pressões políticas, soube intermediar aí mercado financeiro, Congresso Nacional, o próprio Lula, né, que não concorda com muita coisa do que, pelo menos diz que não concorda, porque o Lula é aquela coisa, ele diz uma coisa, mas ele não faz bem aquilo que ele fala, né? Então, mas assim, ele diz que não concorda e o Haddad conseguiu fazer todo mundo sentar à mesa e discutir civilizadamente e conseguiu grandes avanços, apesar de que esses avanços ainda estão em fase de discussão, né? O arcabouço ainda está lá, ainda não vale nada, ele precisa ser aprovado agora pela Câmara, com ou sem as alterações do Senado, né? O que ficou ruim é porque ele cita, né, na entrevista que o Senado e o governo estão sendo humilhados pela Câmara dos Deputados. E isso, obviamente, os líderes, né, na Câmara sentiram a pressão e acharam que, depois de tudo que eles entregaram para o Haddad, aquilo estava injusto. Né? E se você lembrar que a Câmara entregou para o Haddad uma reforma tributária em uma semana, praticamente, é até estranho o Haddad ter
ter falado isso que ele falou, mas eu acho que o Lira está certo, foi relaxamento excessivo, ele estava muito à vontade, né, falando para os seus, nessa entrevista que ele criticou aí as lideranças da Câmara dos Deputados. Tem até uma coisa que ontem eu estava conversando com a pessoa da articulação, e essa pessoa disse assim, agora que eu estou vendo o Haddad sentir de fato o que é política, ou seja, ele foi para o paredão, em outras palavras, e aí é que a gente vai ver se o Haddad de fato é um nome forte como político ou não. Seria uma espécie de teste, essa pessoa estava me observando, é como se o ministro da Fazenda estivesse passando pelo primeiro teste de fogo político dele. Inclusive, tem uma informação até, Rodrigo, só para complementar, a gente até antecipou aqui no antagonista ontem, de que a bancada do PT procurou a Haddad para uma conversa. Então, eles têm um almoço hoje, esse almoço está acontecendo lá no Ministério da Fazenda, e provavelmente vai ser tratado sobre isso. Eles vão tentar chegar a um meio termo, porque, de fato, foi uma declaração que, de fato, mexeu até com quase um planejamento do governo, porque o governo estava contando em trazer o arcabouço para votação já nesta semana, até porque o presidente Lula, como eu disse, viaja no final de semana, então havia uma expectativa de que tudo fosse encaminhado ao longo desta semana. Agora, eu queria te fazer mais uma pergunta, saindo um pouco de arcabouço, eu nem antecipei isso contigo, mas assim, vou na lata, porque eu sei que tu tem resposta. Seguinte, Petrobras, a gente viu essa semana uma movimentação de Jean Paul Prates, viu um reajuste de preços, Jean Paul Prates voltou a falar sobre PPI, que, de fato, a mudança nas regras tinham feito com que eles conseguissem segurar por mais tempo a alta nos preços, apesar dessa alta esta semana. Como é que você está vendo essa gestão do Jean Paul Prates e até que ponto que, de fato, essa mudança foi benéfica para o Brasil, a saída da política de paridade para o modelo atual? Pois então, eu costumo dizer que é assim, as pessoas às vezes ficam na torcida por uma coisa ou pela outra, né? É sempre uma decisão que a sociedade toma. Ela toma por eleição ou toma por reclamação depois, e a decisão foi de que era para se utilizar a Petrobras, né? Ou pelo menos é o que parece ser, para se utilizar a Petrobras para segurar um pouco dos preços do combustível na bomba, né? Até engraçado, porque eu até coloquei uma nota hoje no site, o próprio Prates reclamou da alta do preço da gasolina nos postos de combustíveis lá do Rio de Janeiro, né? Segundo a conta dele, a média tinha que ficar lá por uns 5,80, então cobrar acima de 6 estaria errado, né? Lembrando que média é média, né, gente? Tem coisa acima e tem coisa abaixo, mas o Prates não parece também ser muito afeito à matemática. Mas o que eu ia falar é o seguinte: quando o governo escolheu essa estratégia, né, essa nova estratégia aí de política de preços, ele dá uma sinalização que é o seguinte: olha, a gente não, porque o que era a paridade de preço de importação? Você pegava o preço da gasolina trazida lá de Roterdã, por exemplo, e falava, olha, esse é o preço que a gente vai cobrar aqui para as distribuidoras. Por quê? Porque se elas ou compram da gente ou compram no exterior, porque a Petrobras não consegue refinar a quantidade necessária para abastecer todo o mercado brasileiro. Então, ela extrai o petróleo, produz gasolina e produz diesel, mas fica faltando gasolina e diesel se não trouxerem de fora. Muito bem. Quando você acaba com isso, você desincentiva as distribuidoras a comprarem lá fora, porque eu não vou comprar lá fora e vender mais barato aqui dentro, né? Vou comprar mais caro lá e vender mais barato aqui dentro. Então, a Petrobras assume esse prejuízo e traz lá de fora parte do diesel e da gasolina que a gente vai precisar. Tem um segundo, isso o Lula fez isso lá no primeiro mandato, no segundo mandato, depois a Dilma leva isso ao extremo, e esse era um receio que, por exemplo, o mercado financeiro tinha, que você simplesmente abandonasse qualquer perspectiva de lucratividade da empresa, e aí a empresa começa a gerar prejuízos, e isso, como a gente pode ver, a PDVSA na Venezuela, por exemplo, fez isso durante muito tempo e hoje está sucateada, né? Está sentada em cima de um monte de petróleo, mas está sucateada porque não consegue renovar equipamento. Então,
ganhar dinheiro também faz parte para poder inovar lá na frente, renovar equipamentos e continuar fazendo exploração. Esse tempero entre quanto de dinheiro a Petrobras ganha, quanto a população tem que pagar, que é o grande, é a mágica do negócio. Por enquanto, o Jean Paul Prats segurou um pouquinho o reajuste, um pouquinho não, segurou um monte o reajuste para poder dar espaço para o Banco Central iniciar o ciclo de corte de juros, porque você controla um pouco da inflação, tanto que assim que sai o anúncio do aumento do combustível, desculpe se eu estou me alongando muito, viu, Júlia, mas é só para deixar claro. Assim que sai o ajuste do preço de combustível, os economistas já começam a revisar as expectativas de inflação. Todo mundo estava com uma inflação por volta de 4,7 esse ano, já foi para 5. E o governo sabia que isso ia acontecer e sabia que se fizesse isso antes do Copom decidir pela queda de juros, talvez não tivesse conseguido o 0,50, teria ficado no 0,25. Então segura bastante. Aí quando veio 70 e tantos centavos no litro do diesel e mais 40 e tantos centavos na gasolina. É chato, né? Que a gente tem que pagar mais caro, ninguém quer pagar mais caro. Eu, por exemplo, gostaria muito de parar o meu carro ali no posto de gasolina e abastecer de graça, né? Eles simplesmente me dessem o dinheiro. Mas, obviamente, isso não é justo com a população. Por exemplo, a população que não tem um veículo. Então, quando você segura muito o preço, esse é um outro problema, porque todo esse prejuízo da Petrobras vai ser pago lá na frente pelo Tesouro Nacional. E aí não é só pelo motorista, é pela sociedade inteira. O que o governo está tentando agora é criar um momento parecido com o que era o do Lula 1 e 2, em que você tem algum prejuízo, né? Então você segura um pouquinho do preço, mas ainda continua sendo uma empresa lucrativa. E isso talvez seja um acerto no sentido de deixar todo mundo mais ou menos ok com isso, né? Eu digo que os bons acordos são aqueles acordos que desagradam a todo mundo na mesma proporção, né? Porque, afinal de contas, o único acordo que me agradaria é aquele que eu quero. Então, se eu sou desagradado como os outros agentes, então esse seria um bom acordo. Nesse sentido, a Petrobras passou no primeiro teste aí do plano como é que chama? O programa aí, política de preços nova que ela desenvolveu agora, que ninguém sabe muito bem o que é. O Jean Paul Prats diz que é muito claro, mas ninguém consegue fazer a conta, né? Mas tudo bem, ele diz que tem que ficar em segredo mesmo, porque assim como o McDonald's não fica explicando quais são os custos dele, a Petrobras também não precisaria. E aí só um outro elemento que mudou e forçou um pouquinho esse reajuste antes, é que como parte das refinarias agora são privadas, se o preço aqui dentro, né, pressionado pela Petrobras, ficar muito baixo e, de repente, exportar gera mais recurso, a refinaria aqui começa a mandar o diesel e a gasolina refinada aqui dentro para fora. Porque, no fim das contas, o cara tem uma empresa para ganhar dinheiro, né? Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes não gostam muito disso, mas ninguém abre uma empresa para fazer, como é que se diz? Para fazer ação social, né? No fim das contas, o cara quer ganhar dinheiro, é por isso que ele está arriscando o capital dele na empresa que ele abriu. Então, tem todos esses elementos, mas aparentemente, por enquanto, a Petrobras parece ter passado no primeiro teste, a ação sobe, inclusive, ontem subiu, depois do anúncio, subiu bastante, aí acabou caindo no fim do dia, mas ainda está parada, sem sofrer muito, apesar de toda a volatilidade aí do mercado internacional. Porque você estava falando, você acabou se adiantando até no que eu ia comentar. Você falou uma coisa que é muito importante, que é a questão da transparência. Eu tive vendo que houve várias críticas a essa mudança na política de preços, que a questão da transparência estava sendo um calo e foi bastante criticada. E a outra coisa, mas era até a título de pergunta, você acabou mencionando, e não sei se quer acrescentar alguma coisa, que eu estava olhando ontem o comunicado da Petrobras e eles disseram que estávamos operando no limite, estávamos no limite operacional. E aí teve uma alta nas ações da Petrobras pós esse anúncio, ou seja,
para a empresa, acabou sendo um anúncio benéfico e, pelo que você está falando, um anúncio até necessário, dado o contexto que a gente vive hoje economicamente. Não é isso, Rodrigo? É isso, porque não tem, como a gente não é autossuficiente em refino, e provavelmente isso não vai acontecer nem tão cedo, até porque a Petrobras já indicou que não quer aumentar ela própria a capacidade de refino, comprar novas refinarias ou montar novas refinarias, embora o PAC vá ter investimentos nesse sentido, a gente não pode viver como se a gente estivesse fora do planeta Terra. Isso não funciona desse jeito. Tem vários impactos de primeira, segunda, terceira ordem nessa tentativa de congelamento de preço que são prejudiciais no médio e longo prazo para a sociedade, embora as pessoas não consigam ver. Por exemplo, uma das coisas que às vezes passa batido pela gente se eu limito o preço da gasolina, eu limito o preço do álcool. E aí o usineiro que fabrica álcool combustível, ele vai lá e vira a chave da usina dele e começa a fabricar açúcar, que é onde a margem dele fica melhor. E aí você tem problema com abastecimento de álcool. Quando o álcool tem problema de abastecimento, o preço sobe muito e aí acaba encarecendo a gasolina, começa a ficar tudo ruim para todo mundo. Então, assim, as coisas não é um mundo... O pessoal de economia de física gosta de falar, né, dos ceteris paribus, né? Tudo mais constante. Você muda uma coisa e fica tudo mais constante. A vida real não funciona assim. Toda vez que você mexe em um item, muita coisa se mexe junta. E, pelo menos, aparentemente, o governo entendeu que fazer a Petrobras sangrar demais não valeria a pena. Ela tem um tanto que ela aguenta ser castigada, mas, obviamente, isso não pode ficar por muito tempo e nem o castigo ser muito grande. Outra coisa que era importante a Petrobras precisa gerar recursos para poder participar do PAC, né? 40% do PAC é dinheiro da Petrobras. Então, a Petrobras precisa ganhar algum dinheiro, o governo também se mancou disso. Rodrigo, cadê eu? Tá aqui. Não, eu ia só antes de concluir contigo, porque eu sei que você não está mais no Morning, mas também está aí na função, para quem não sabe. O Rodrigo já até escreveu algumas notas hoje, uma delas a gente puxou aqui no meio-dia, era só para dizer que você tem uma legião de fãs, meu amigo. Aqui, cadê? Ana Borges, só liguei para ver o Rodrigo, como assim, Ana? Fiquei com ciúme agora. Olha aí, tá vendo? Tem gente perguntando cadê os galos. A população de Sucupira é grande, pelo jeito. Tem aumentado. A gente, inclusive, está pensando em construir um muro, porque está vindo muito brasileiro imigrando. A gente aqui é difícil. Aqui não pode ser bagunçado. Mentira. Não, Sucupira sempre recebe todo mundo de bração. Sem muros. Sem muros. Claro que não. Pois é. Só para concluir, dizer grande Rodrigo, isso, você tem uma bela legião de fãs, significa que eu vou te trazer mais vezes. Adorei. Agora eu quero dizer para vocês que eu fiquei com ciúmes. Dá um oi para mim também, minha gente, aqui nesse chat. Sempre que precisar, estamos aí, sem problema nenhum. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Um abraço.